Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima e sinais na terra embaixo. Sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, irmãos. Hoje, nessa quinta-feira da adoração, nessa hora, o Senhor nos convida a uma experiência de recordar os dois grandes passos que transformam as nossas vidas. Aquilo que fez um dia uma comunidade como a Canção Nova iniciar-se, né, há 40 anos, e tantas outras comunidades no mundo inteiro, no Brasil, um dos países que tem o maior número de quantidade de comunidades carismáticas, é o nosso país. Mas não somente no Brasil, em muitos lugares do mundo existem novas comunidades que são frutos de uma experiência que nós celebramos há 2 anos atrás, chamada Renovação Carismática Católica, ou o Novo Tempo de Pentecostes, uma experiência com o Espírito Santo, que foi resultado de um clamor ao Espírito Santo da igreja, uma abertura na pessoa do Papa João 23, quando iniciou o movimento do Concílio Vaticano II, invocando a pessoa do Espírito Santo, que antes já tínhamos aí no início do século passado, com uma grande mulher que hoje é beata, chamada Beata Helena Guerra. Ela foi uma das que, incomodadas pelo próprio Espírito Santo, foi convidando o Papa, na época, a consagrar o século XX ao Espírito Santo. Enfim, um pouco disso que eu trouxe como retrospectiva, para dizer que hoje nós estamos memorando, tanto na primeira pregação na parte da manhã, quanto nessa minha segunda pregação, os 2 alicerces ou as 2 pernas que nos dão uma vida nova. São elas: o encontro pessoal com Cristo e o batismo no Espírito Santo. Vamos repetir isso? O encontro pessoal com Cristo. Pode ser mais forte, para a gente guardar no coração aquilo que é mais importante para a nossa vida. O encontro pessoal com Cristo e o batismo no Espírito Santo. Mas o que é o encontro pessoal com Cristo? Vamos lá. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, sempre fui católico, desde berço. Meu pai me educou na igreja bem cedinho, graças a Deus. Eu não me recordo, assim, de ter um tempo na minha vida ter faltado a missa dominical, por exemplo, desde criança. Porque meu pai cantava na igreja. Meu pai, ele servia, ele era de grupo de jovens, junto com a minha mãe, ali se conheceram, trilharam um caminho de um namoro santo, viver a castidade naquela época, foram acompanhados pelas irmãs. Na ocasião, as irmãs que até hoje estão lá em Martins, no interior, onde eu nasci, chama-se uma congregação chamada Irmãs da Sagrada Face. Ali aprenderam o método Billings, que é o método natural para espaçar a gravidez, que a igreja recomenda. Você sabe muito bem que a igreja não é a favor da camisinha, nem do aborto, nem do DIU, nem da pílula do dia seguinte. E o método natural, um deles é o método Billings. E meus pais, já desde então, mesmo na simplicidade deles, no interior do Rio Grande do Norte, aprenderam isso. Meu pai sempre foi de igreja. Eu também, por sinal, então, fui educado ali dentro. Comecei a cantar desde cedo na igreja também. Mas depois que nós fomos morar em Natal, no Rio Grande do Norte, eu vivi uma experiência na minha igreja, onde eu fazia parte, na comunidade Jesus Menino, onde começou-se então ali um louvor carismático. E eu queria saber o que danado era aquilo. Na realidade, eu queria tocar.
naquilo, né? Naquele momento. E, de certa maneira, no início eu não fui convidado a tocar, porque eu não era um ministério de música, eu não fazia parte de um ministério de música, eu fazia parte de um grupo de canto. Veja os nomes, talvez vocês estejam se recordando de alguma coisa, ou na tua paróquia, como temos um padre aqui, tenha alguma coisa nesse sentido. Um grupo de canto, um ministério de música, o grupo de canto que anima a liturgia, o ministério de música que serve no grupo de oração, o ministério de música que tem o exercício dos carismas, que tem a obrigação de participar das formações nacionais, da renovação, enfim. Como eu não participava, eu apenas fui convidado a estar naquele grupo de oração, aquele louvor carismático, e ali eu vivi. Pouco tempo depois eu comecei então a trabalhar, a exercer, a tocar meu violão nas minhas limitações. E fui vivendo essa experiência, quer dizer, fui vendo algo diferente. Durante muito tempo eu cantava na igreja as músicas mais tradicionais, principalmente no nosso Nordeste, muitas músicas que traziam, na maioria das bases, muito da teologia da libertação. E eu cantava aquilo nas missas, enfim, até que depois nós fomos, nessa experiência de renovação carismática, eu fui conhecendo outras canções. Fui vendo aquela mulher que conduziu o grupo de oração, ou aquele rapaz que conduziu o grupo de oração, clamando o Espírito Santo e se abrindo ao exercício dos dons do Espírito. Ela de repente trazia uma imagem, ela de repente trazia uma palavra de ciência. O que é a palavra de ciência? Uma palavra de sabedoria. Deus dava uma revelação para ela. Mas era perceptível que não era uma revelação de uma seita, de um espiritismo. Era perceptível que era Deus tocando no coração das pessoas. E muitas das revelações que eu pude no meu início de caminhada ver, eram de curas interiores. Pessoas que estavam ali com depressão, tinham sido deixadas, maltratadas, problemas na família, rejeitadas no ventre das suas mães. E Deus ia revelando tudo isto através de um dom, o dom do Espírito Santo. Logo quando eu comecei a ver aquilo, eu fui também, claro, Deus foi me moldando com o tempo, e eu fui pedindo a Deus Senhor, eu também quero experimentar isso. Eu também quero sentir o teu toque, a tua força. Eu fui percebendo que, meus irmãos, eu tinha na época 16 anos, 15, 16 anos, percebendo que eu, que sempre fui da igreja, que era um católico fiel, como a maioria naquela oportunidade, não tinha faltado uma missa, cantava na igreja, servia na igreja. Na verdade, eu não tinha ainda um profundo e concreto encontro pessoal com Jesus. E eu não vivia a experiência do Espírito Santo. E eu digo isso, um profundo e concreto encontro com Jesus, porque eu tinha Jesus como nós temos hoje, como muitos de nós temos. Às vezes uma visão distorcida de Jesus. E aí, muitas pessoas pendam, nos extremos, vão para todos os lados. Alguns levam Jesus como o libertador apenas. Um Jesus que não faz milagres, mas que ensina a partilhar. Um Jesus que é um líder, é o maior psicólogo, e aí cada um no seu meio vai tentando pegar a pessoa de Jesus, porque de fato ele é um grande homem, porque ele é Deus, era conduzido pelo Espírito Santo, mas às vezes nessas andanças a gente vai se esquecendo da força de quem é Jesus. Eu participava da missa, mas eu não sabia a força que é a Eucaristia. Eu me confessava, mas eu não tinha dimensão do poder que existe no sacramento da confissão. Então, muitos de nós católicos somos assim, infelizmente. Mas aí, por isso que Jesus nos diz na sua palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós conhecemos a palavra de Deus de verdade, quando nós temos a verdade, e essa verdade que é Jesus, ou seja, quando eu conheço Jesus, e conhecer na Bíblia, se nós pegarmos no Antigo Testamento de forma especial, nós vamos perceber justamente quando Isaac vai se unir à sua esposa, eles estavam apaixonados, a palavra de Deus diz justamente isso lá no Gênesis, e Isaac levou-a
para a sua tenda e a conheceu. Ou seja, teve uma intimidade. Conhecimento não é apenas saber. O demônio sabe que Deus existe, mas ele não tem intimidade com Ele. Ele não tem unidade, comunhão. E meus irmãos, nós estamos aqui na terra para isso, para termos comunhão com Deus, para termos intimidade com Deus. E se tivermos intimidade com Deus a tal ponto de vivermos uma vida de santidade, de sermos cheios do Espírito Santo, porque tudo que eu estou dizendo é a mesma coisa: comunhão com Deus, intimidade com Deus, vida de santidade, ser conduzido e ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa. E esse é o objetivo central da nossa vida como ser humano, como filho de Deus, como criatura divina. Para quê? Para que um dia nós possamos viver eternamente nessa comunhão. E isso chama-se céu. Reino de Deus, céu. No princípio, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou um paraíso terrestre, o Éden, e colocou o homem ali para viver em comunhão com Ele, e todos os dias, à tardezinha, Deus vinha para passear com o homem, naqueles campos, naquele lugar, para conversar, para entrar em comunhão, até que o homem, por orgulho, por desobediência, permitiu que o pecado se instaurasse, rompeu esta aliança. E veja, a aliança não é esse anelzinho não, isso aqui é um símbolo. Símbolo de um compromisso. Não é todo mundo que tem uma aliança no dedo que pode dizer que está casado. Mas todo mundo que está casado, para simbolizar o seu casamento, põe uma aliança no dedo. Uma aliança que Deus fez com o homem, que foi rompida pelo próprio homem na nossa liberdade, onde nós negamos a Deus. E aí Deus, por amor, criou um outro paraíso, mas muito melhor do que o terrestre, um paraíso celeste. Ele quis que nós nos tornássemos divinos. Para isso enviou o seu filho para se tornar homem, para que o homem se tornasse divino, diz Santo Atanásio. Veja, olha que coisa linda é a nossa história. A nossa vocação é esta. Minha vocação não é ser padre, não é ser pai apenas. Minha vocação não é ser médico. Sua vocação não é envelhecer apenas no seu trabalho. Não, a sua vocação, o seu chamado, a sua eleição é para se unir a Deus. E todos esses ambientes, ou seja, a paternidade, o sacerdócio, o seu trabalho, são os caminhos que Deus usa para você ser santo. Eu sou casado há 4 anos, vou fazer 5, e eu não tenho dúvidas nenhuma de que o caminho para que eu seja santo é o meu matrimônio. Porque ali eu tenho que carregar minha cruz, renunciar a mim mesmo, aprender o que é amor, deixar o meu egoísmo, o meu egocentrismo para me colocar a serviço do outro, e o outro mais próximo é a minha esposa, e a minha missão é levá-la para o céu, assim como educar os meus filhos para Deus. Não existe missão mais bonita, não existe centro de evangelização, ou pregação, ou programa de TV mais importante do que evangelizar os meus filhos. E vocês sabiam que quando nós vamos meditar um pouco sobre o 4º mandamento da lei de Deus, alguém sabe dizer qual é? Honrar pai e mãe. Nós temos nessa meditação, quando nós vamos estudar um pouco sobre isso, você vai perceber, o padre pode depois me corrigir, me puxar a orelha, que existe tanto um compromisso dos filhos de honrar o seu pai, a sua mãe, de amá-los, de respeitá-los, de obedecê-los, de não elevar a voz, como também existe um compromisso do outro lado, do pai e da mãe, de educar o seu filho na fé. E isto nós prometemos quando casamos, sabia? Às vezes num casamento, até de pessoas da igreja, se pensa em tudo: fotos, câmera, flores, padrinhos, 10, 12 padrinhos de cada lado, todos com a mesma roupa, com detalhes, cerimonialista, aquela coisa toda, luz, câmera, ação, violino, e às vezes nós não escutamos nem o que o padre diz. A noiva ou o noivo estão
tão cheios das coisas do altar, que eles esquecem das palavras que o sacerdote diz, da bênção que é proclamada sobre aquele casal, dos compromissos que eles, diante do altar e diante da assembleia, assumem, porque o casamento, quem celebra o casamento não é o padre, são os noivos. O padre assiste, e pode ser qualquer membro da igreja designado pelo padre ou pelo bispo, como no caso o diácono e um sacerdote. Mas quem celebra são os noivos. Se os dois fizessem um compromisso às escondidas, dizendo, eu quero casar com você, prometo ser fiel com você até o fim, eles estavam casados. O problema é que depois de um tempo, o outro podia dizer assim, olha, você está indo para a sua casa, por que você não dorme aqui comigo? Você casou comigo, a gente tem a nossa casa. Não, eu não te prometi nada. Prometeu sim. Então, para não ficar aquela coisa feia de que a pessoa não prometeu ou não, tem que ter testemunhas. Para dizer, está vendo? Você prometeu sim, a gente viu. Você subiu no altar. Você disse que queria casar. A gente viu que você jurou, cantou músicas, se emocionou. Não é isso, padre? E o padre está ali como assistência por causa de um outro grande presente de Deus para nós, que chama-se sacramento do matrimônio. Sacramento do matrimônio. Mas no altar a gente promete ser fiel, e a gente diz assim, o padre pergunta, prometem educar os seus filhos na fé, os filhos que Deus quiser mandar para vocês, prometa. E aí quando a gente casa, a gente fala, agora não, vou dar uma volta, vou fazer minha faculdade, vou conhecer países, vou construir não sei o quê. Não. E abertura à vida, como você prometeu, e que é a missão também no matrimônio. E a educação dos filhos na fé. Conheci muitas pessoas que falaram assim, deixa meu filho escolher, e quando crescer eu batizo ele. Ele escolhe se ele quer ser evangélico, se ele quer ser católico. Isso é uma tremenda ignorância de uma pessoa que se diz católica. E muitos de nós éramos assim, ou seja, nós vivemos desse tipo de catolicismo, irmãos. O nosso país está cheio, o nosso mundo está cheio de pessoas assim, católicas do IBGE, como nós já ouvimos falar em algumas antigas pregações, ou como nós ouvimos do nosso querido Padre Léo a expressão cristão light. Nós somos desse tipo de pessoas, infelizmente. E o que é que nos transforma? O que é que nos tira desse cristão light? Ou seja, que dá abertura ao pecado, que é a favor, eu sou católico, mas eu não concordo com o que o Papa falou, que ele é a favor, que ele é contra o aborto em qualquer situação. Eu acho que a mulher que recebeu um estupro, ela tem o direito de abortar. Como nós vamos nos posicionando contra toda essa ideologia satânica que tem entrado em nossas casas, que tem tirado a mãe dentro de casa, o pai dentro de casa, e os nossos filhos estão sendo criados por quem? Se muito for bem, pela avó, pelo avô, por uma babá, na maioria das vezes, por uma TV, por traficantes. E aí pessoas nascem sem referência, sem uma educação. Aí nós estamos vendo um tempo onde nós exigimos do Estado dar tudo para nós. E aí colocamos até a educação dos nossos filhos na mão do Estado. Não, quem tem que educar são os pais. É a família. A criança aprende educação dentro de casa. Inclusive o início do conhecimento. A escola tem que dar conhecimento em matérias necessárias para o trabalho da pessoa. Ponto final. E claro que existe a sociabilização ali na escola. Existe também o aprendizado de estar submisso aos mestres, aos professores. Tudo isso, claro. Mas veja que nós estamos vivendo num tempo muito difícil para nós. E nós nos dizemos católicos cristãos. Mas, meus irmãos, diante desse quadro, onde nós estamos enxergando tudo isso, onde nós estamos enxergando pessoas que começam a casar, mas às vezes sabem que não dá certo e já separa. Pessoas que estão vivendo na sua afetividade. E olha o que eu estou dizendo, neste modismo, porque nós estamos vivendo num tempo de moda. É hoje moda. Muitas pessoas se aventuram num relacionamento com pessoas do mesmo sexo, envolvidos pela moda. Todo mundo faz. Está todo mundo assim. Eu vou experimentar. Faz igual a Eva.
olha para aquela fruta e fala assim, será que ela é boa mesmo? Vou comer aqui para ver. A curiosidade matou o gato. Não tem uma expressão assim? Uma das piores coisas que nós podemos experimentar no pecado é a curiosidade. Quantos de nós não começamos no pecado na curiosidade? Vou ver se esse cigarro é bom mesmo, se essa maconha é boa mesmo, se esse álcool é bom mesmo. E a gente vai ali experimentando. Só que, meus irmãos, o pecado vicia. Nós começamos a nos tornar prisioneiros. Nós nos aprisionamos no pecado. E deixamos de ser livres. Pensando vivermos uma liberdade, na realidade estamos vivendo uma escravidão. A pessoa diz, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser parar de fumar, eu paro. Mas eu estou fumando há 15 anos, mas quando eu quiser eu paro. Duvido. Pelas suas forças você não consegue. Para parar de fumar, você tem que ter uma coisa. A graça de Deus e ou muito amor. Porque amor é a capacidade que nós temos de rejeitar aquilo que nos dá prazer e nos aproximar da cruz. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Nenhum cachorro, nenhum animal ama ninguém não, viu, gente? Ele pode até fazer um carinho, porque ele sabe que você dá a comidinha para ele. Ele sabe que você faz carinho nele, então ele vem, ele dá carinho a você. Mas ele jamais seria capaz de, na hora que ele estiver com fome, deixar de comer para você comer. Isto é amor. E só quem é pai e mãe sabe, né? A cruz é amor. Na nossa cabeça existe uma programação que é, vamos dizer assim, humanamente, a concupiscência da carne nos leva a uma programação que diz assim, foge da dor, busca o prazer. Vamos dizer isso? De novo? Busca o prazer. Isso somos nós. O homem é assim. Amar, quem tem uma alma e quem ama, e quem tem uma experiência com Deus, consegue ir contra esta lei do homem, do animal, que nós somos animais. Esta lei animal, nós conseguimos fugir dela pela graça de Deus, pelo amor e pela alma que nós temos. Ao invés de fugir da dor e buscar o prazer, quando nós começamos a conhecer a Deus, nós fugimos do prazer e abraçamos a cruz. Olha que bonito. Isto é amor. E isto nos faz o quê? Nos aproximar de Deus. Bem, diante de todo esse quadro, como viver isto? Como sairmos dessa realidade tão mundana de uma vida prazerosa, porque nós vemos no mundo chamado hoje mundo hedonista, é um mundo que busca o prazer acima de tudo. Nós queremos o prazer. Nós não queremos nem comida saudável, nós queremos comida prazerosa. E nós vemos aí um monte de gente doente. Não é à toa que tem muita gente com câncer e outras enfermidades, porque estamos deixando de comer coisas saudáveis para comermos coisas prazerosas. É claro que entre uma batata cozida e uma batata frita, é muito prazeroso a batata frita. Mas qual é que faz mais mal? Só que às vezes nós não somos capazes de escolher por aquilo que nos faz bem, mesmo quando a doença bate à nossa porta, ao ponto de uma pessoa com câncer no pulmão, continuar fumando. Porque não quer deixar os seus prazeres. Então, nós vemos no mundo chamado hedonista. Nós vemos no mundo chamado relativista, onde hoje estamos descartando o absoluto, ao ponto de achar que até Deus não é absoluto, de achar que tudo é relativo, de achar que a igreja está neste mundo agora para se adequar ao mundo de hoje. Nossa, a igreja precisa se abrir ao mundo. Não, a igreja não está aqui para se abrir ao mundo. A igreja está aqui para profetizar contra o mundo, para ensinar o caminho do céu. E eu sei que muitas vezes bato na minha mão como missionário, em meu nome, mas em nome também, com toda a simplicidade de tantos missionários, que às vezes por ignorância nossa, porque a gente não conhece todas as coisas. Tenho certeza que o sacerdote, quantos anos de padre o senhor tem, padre?
7 anos de sacerdócio, mais 8 anos de seminário, no mínimo, eu tenho certeza que ele não sabe 10% do que ele sabe que precisa saber. Porque quando a gente começa a estudar, a gente percebe que a gente é mais ignorante. Então, às vezes, por ignorância, nós cometemos alguns erros. Falamos coisas, ou porque queremos aplausos, ou porque temos limitações no nosso conteúdo, que a gente quer agradar as pessoas e não agradar a Deus. E às vezes a gente acaba pensando que a igreja tem que agradar a todo mundo para que isso aqui se encha. Não, não precisa se encher isso aqui de pessoas vazias. Tem que ter pessoas que experimentem Deus. Com 12 pessoas que experimentaram Deus, que conheceram Jesus de verdade, durante 3 anos, que ouviram a sua voz, que sentaram ao seu lado, que comeram com ele. Ora, se nesses 12, um ainda traiu Jesus? Mas desses 12 que eram fiéis, que receberam uma segunda graça, que eu vou entrar agora, olha a igreja no mundo inteiro sendo evangelizada. Então nós precisamos de pessoas firmes, alicerçadas, alimentadas, que tenham o quê? Primeiro, ponto número 1, um encontro pessoal com Jesus. Ou seja, Jesus, eu quero te encontrar. Eu quero que você diga agora no teu coração aí, Jesus, eu quero te encontrar. Se eu não te encontrei ainda, eu quero te encontrar de verdade. Eu quero ter uma experiência contigo de verdade. Como Paulo teve, nós ouvimos hoje de manhã o Tiago pregando, e como todos os santos tiveram. Alguns têm um encontro com Jesus na realidade da moral, de uma realidade da doença. Outros têm um encontro com Jesus na sua intelectualidade. Por exemplo, Santo Agostinho teve um encontro com Jesus assim. Ele era um cara muito inteligente, que queria saber a verdade, porque na época ele era um homem que queria, ele era muito inteligente, Agostinho, e ele queria ter a melhor profissão que existia naquela época, que era o quê? Ser orador, como se fosse um advogado. As pessoas pagavam alta grana para o outro falar em seu nome e defender as suas ideias. Então ele era um cara super dotado de oratória, de conhecimento. Ele era muito inteligente. Só que ele leu, dentre uns grandes oradores daquela época, ele leu um homem que dizia que mais importante do que a oratória é a filosofia, é a busca da verdade. E ele então já era um cara reconhecido, já era um cara muito conhecido, também quis fazer essa experiência, deixar essa questão da oratória para buscar a verdade. E um dia ele encontrou a verdade, quando ele ouviu Santo Ambrósio, bispo de Milão, na época, dizer para ele coisas, entre elas, Agostinho, você não encontra a verdade, é a verdade que te encontra. É verdade, é uma pessoa. Ele foi começando a perceber que tudo aquilo que ele queria atingir de mais alto, sabe onde é que estava? Na Bíblia. Naquele livro que a mãe dele tinha ensinado desde criancinha. Meus irmãos, e é isto mesmo que acontece. Ele teve um encontro com Jesus. Então eu e você precisamos ter um encontro com Jesus. Um encontro que transforme a nossa vida. Um encontro que nos leve para frente. Um encontro que não nos permita olhar para trás. Um encontro que não nos deixe com vontade de ficar nesse mundo. Porque eu gosto de usar isso que eu aprendi. Existe o santo e existe o mundano. E existe aquele que está no meio, que é nós. Desculpa. Existe o santo, existe o pecador, e existe o mundano, que somos nós. Quem é o mundano? É o cara que está dentro da igreja, mas olhando para fora e dizendo assim, ai que saudade. Ai como eles são felizes. Ai, que vontade de ter umas 4 mulheres. Tomar uma cerveja hoje. Ai, jejum, não aguento mais jejum. A gente fica olhando da janela para o mundo e dizendo assim, que inveja deles. Somos assim. E mesmo tendo um encontro com Jesus, corremos o risco de viver assim, porque esse encontro precisa ser renovado dia após dia. Ponto final. Parei de falar do encontro pessoal com Jesus. A primeira perna. Eu e você precisamos tê-lo. E todos os dias encontrá-lo. E ninguém ama aquilo que não conhece. Quanto mais você conhece, mais amor tem. E quanto mais você convive, mais você conhece. Então não adianta você querer amar a Jesus acima de tudo e ir para a missa só no domingo. E não rezar, e não ler a Bíblia, e não falar com Jesus, e não estudar o catecismo da Igreja Católica, e não conhecer aquilo que Jesus fala.
Quanto mais você conhece, mais você vai amá-lo, mais você vai se conformar a Ele. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Ou seja, se você anda com Cristo, você vai ser mais parecido com Cristo. Mas até ficar parecido com Cristo vai demorar muito. Cantar como Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. É fácil cantar, viver, aí é que está difícil. É muito tempo para chegar lá. Muito tempo. E aí, dentro dessa experiência do encontro com Cristo, nós temos a segunda perna, que é o meu tema dessa pregação. O batismo no Espírito Santo. Qual é a primeira experiência? Encontro pessoal com Cristo. Repetem? A segunda experiência, batismo no Espírito Santo. Gente, volta para mim lá na história do meu grupo de oração. Eu então vi aquela realidade e comecei a ver aquilo e disse, Senhor, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Eu quero experimentar isso também. E então eu comecei a pedir, batiza-me no teu Espírito, Senhor. E eu vivi uma experiência linda de batismo no Espírito Santo naquele grupo de oração, que mudou a minha vida. E quais são as características de quem recebe o batismo no Espírito Santo? Como é que você sabe que você recebeu o batismo no Espírito Santo? Que você de fato teve um encontro com o Espírito Santo? Que você por um instante abriu o teu coração de uma maneira que o Espírito Santo de Deus, ele entrou. Na realidade ele já está em nós por causa do batismo, mas ele veio como uma efusão. O que é efusão? Efusão é aquele desenhinho que a gente via, não sei se era o pica-pau ou outra coisa, que a gente tinha, não sei se vocês se recordam, mas na terra, aqueles buracos que de repente, dali saía uma água, um jato que jogava aquele personagem do desenho animado para cima. Lembra desses fatos aí? Efusão é isso, algo que sai de dentro, que vem para fora e que mostra aquilo que estava escondido. Nós muitas vezes reprimimos o Espírito que está em nós, que nós recebemos quando? No batismo. A porta para todos os sacramentos. Sem o batismo você não pode receber nenhum outro, sabia disso? Nenhum outro. E o batismo em grego quer dizer lavar. E lava o quê? Totalmente a cada um e a todos, de todos os nossos pecados. Todos. Nos tornando então filhos de Deus, aptos, nos liga a Deus. Não é que nós não tenhamos uma alma antes de batizar, nós já a temos. Mas nós nos tornamos não mais só criaturas, mas filhos de Deus. E aí, meus irmãos, esse Espírito Santo, quando nós nos abrimos ao batismo no Espírito Santo, como nós usamos essa expressão, a efusão do Espírito Santo, como nós usamos essa expressão, nós experimentamos o quê? Algo grandioso. E quais são as características de alguém que recebeu o batismo no Espírito Santo? Vamos lá. Alegria. Ótimo, foi muito bem. Mais um. Ainda bem que vocês estão indo por esse lado dos frutos do Espírito Santo, que está escrito em Gálatas. Mas geralmente quando eu faço essa pergunta na assembleia, eles me dizem assim, orar em línguas, profetizar, dom de ciência. Isto é uma manifestação dos carismas. São dons que o Espírito Santo distribui, como Ele quer, a quem Ele quer, para o serviço e o bem comum da igreja. Isso quer dizer o quê? Que até um grande pecador pode ir para o inferno, mas ele pode ter sido um grande pregador aqui na terra. Ele pode ter curado milhares de pessoas, porque o dom que ele realizava era dado por Deus, e era um dom irrevogável, e não precisava dele, da santidade dele. A pessoa pode ter curado, pregado, ter feito maravilhas aqui na terra, no nome de Jesus, mas pode ser condenado ao inferno se não usou da pessoa do Espírito Santo para viver uma vida de santidade. E aí está algo que eu quero chegar no ponto central dessa pregação. O Espírito Santo, meus irmãos, ele vem em nós, vamos dizer assim rapidamente, ele vem em nós para nos levar à intimidade com o Pai e com o Filho. Ele é o amor e nos ensina a amar a Jesus e a Deus. Ele é o santificador, Ele é o criador, Ele é o paráclito, que quer dizer advogado, defensor. Ele fala em nós, quando a gente não tem palavras, de repente a gente intui algo, a gente percebe que alguém nos ajudou. É o Espírito Santo de Deus em nós, e esse Espírito Santo quer nos santificar.
Mas para que Ele haja, é preciso que nós possamos dar abertura, brecha, permissão. As características de alguém que recebe o batismo do Espírito Santo não é orar em línguas, não é profetizar, mas alguém que recebe o batismo do Espírito Santo, sabe o que ele tem vontade? Ele tem vontade de fugir do pecado. Ele tem vontade de se confessar. Ele tem vontade de ler a Bíblia. Ai, meu Deus, eu quero também ler a Bíblia. Ele tem vontade de começar a rezar mais. Tem vontade de se trancar no quarto, de rezar o texto da Nossa Senhora. De ter uma experiência com Nossa Senhora. Então essas são as características, as consequências de alguém que recebeu um encontro, que teve um encontro com Cristo e que recebeu o batismo no Espírito Santo e que se abriu a essa graça, como nós clamamos aqui. Nós queremos o céu, nós queremos fugir do pecado, nós queremos rezar, nós queremos intimidade com Deus, nós queremos gastar nosso tempo na evangelização, nós queremos perdoar os irmãos, nós queremos crescer na fé. Você teve essa vontade que eu estou falando agora? Alguma dessas vontades você já teve? Quem já teve isso? Levanta o braço. Então é um sinal que você recebeu, de alguma maneira, o Espírito Santo. Não é isso, Jesus? O nome desse Senhor aqui na frente é Jesus. Fiel aqui na Canção Nova. Né? Tem um testemunho lindo. Quem quiser depois escutá-lo, às vezes não precisa nem estar no microfone, não. Mas depois conversa com ele o que Deus fez na vida desse homem. Fez através de um encontro com Jesus, de um batismo no Espírito Santo que mudou a sua vida, a sua forma de pensar, de falar, os seus sentidos. Veja, nós somos resultado dos nossos sentidos, irmãos. Por isso que Jesus disse que os olhos é a janela da alma. Que muitas vezes ele diz, se teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. É melhor entrar com menos um olho no céu do que com os dois ir para o inferno. Por quê? Porque o mal entra pelos nossos sentidos. Quando nós ouvimos alguma coisa, palavra de maldição, músicas profanas, nós vamos gestando em nosso pensamento coisas ruins, que vai produzir sentimentos que denigrem e que muitas vezes produzem ações maléficas. De igual maneira nos nossos olhos. Por isso que todos os dias você pode, na sua oração pessoal, enquanto toma banho, está aqui uma dica para você, todos os dias quando você tomar banho, faça a experiência de lavando o seu corpo, dizer, Espírito Santo, lava a minha mente, lava os meus olhos, Espírito Santo, tudo aquilo que eu vi. Quantos aqui que nós vimos sites pornográficos, revistas pornográficas, cenas deprimentes, de sexo explícito, mesmo no horário nobre, nas TVs satânicas que nós temos aí. E aquilo fica marcado. Vai entrando na nossa mente como uma verdade. Vai chegando no nosso coração como uma verdade. E nós vamos desejando o mal. Olha que louco a gente vive. Esses dias eu assisti um filme, faz muito tempo eu assisti um filme, onde o esposo, um homem casado, ele para desestressar, ele começou a fazer aula de dança. E a dançarina era uma pessoa maravilhosa. A mulher dele não era uma pessoa ruim. Mas, para resumir a história, lá no final do filme, ele, claro, permanece com a sua esposa. Ele tem uma bela amizade com a dançarina. Mas, pasmem, eu falei, meu Deus, ele não vai ficar com essa mulher? Olha só, como a nossa mente está tão deturpada. A gente acha que o homem tem que trair a esposa. Né? Nós estamos vendo um tempo onde que o pastor, parece que é mais bonito ele acariciar os lobos do que defender as ovelhas. Às vezes o marido expõe a esposa, ou a esposa expõe o marido, ou o pai se preocupa muito mais com olhares de estranhos no supermercado do que com o seu filho. Às vezes nós não sabemos mais defender as nossas ovelhas. Todo aquele que é pai tem uma ovelha. Todo aquele que é casado tem uma ovelha. Você é pastor de alguém no seu trabalho, seus amigos. Quantas vezes nós defendemos nossos amigos na hora de conversa quando alguém fala mal deles? Olha que mundo nós estamos vivendo, um mundo muito louco, minha gente. Sem valores. Um mundo sem valores. Onde você defender a família, onde você ser um conservador dos valores cristãos, da moral cristã, você é um cara fascista, ou tantos outros nomes que tem se levantado. Você está entendendo?
Este é o mundo que nós vivemos. E para que nós sejamos de fato verdadeiros cristãos, ou seja, outros cristos, e façamos a vontade de Deus, nós precisamos ter um encontro com Ele e sermos batizados no Espírito Santo. É claro, meus irmãos, que o batismo no Espírito Santo também nos leva a quê? A quê? Nos leva aos dons carismáticos, que está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Palavra de ciência, palavra de sabedoria, o dom da fé, o dom da cura, o dom de milagres, o dom de orar em línguas, o dom de interpretar as línguas, o dom de discernir a oração, discernimento dos espíritos. Isto você quer, sim ou não? Eu quero, mas não é para você, é para servir, entende? É para você estar num grupo de oração, é para você orar por alguém e Deus te dá uma palavra de ciência para você ajudar aquele irmão a sair daquela situação. É para você estar num grupo de oração ou numa missão e orando em línguas, Deus te revelar algo e você trazer e de fato converter alguém. Então os dons carismáticos, palavra de ciência, de sabedoria, que nós temos visto aí, graças a Deus, homens e mulheres conduzindo por esse Brasil inteiro essa experiência do Espírito Santo, é para o serviço, é para a edificação da igreja, mas são dons da igreja. Então está escrito lá, nós podemos orar assim no Espírito, nós podemos orar carismaticamente, mas não somente. O Espírito Santo que vem em nós também vem para nos ajudar a viver os dons de santidade, os dons infusos. Veja, eu falei dons efusos e os dons infusos. Que dons são esses? Está em Isaías: temor de Deus, sabedoria, piedade, fortaleza. Nós temos esses dons dentro de nós. Mas por que nós não somos pessoas sábias, fortes? Porque os dons do Espírito Santo infusos, estes sim, só se manifestam à medida que nós formos santos, formos mais de Deus. Os outros dons carismáticos, os dons de libertação, os dons efusos, os dons dos carismas, estes independem da nossa santidade. Mas os dons infusos, a sabedoria, o temor de Deus, a piedade, até chegar à santidade, eles dependem do nosso desejo de ser santo, de querer ser santo. E é por isso que nós estamos aqui. Você veio para cá para isso. Por que você reza o terço? Não é para terminar, não é para dizer que rezou, é para você ser mais de Deus, para você ser mais santo, para você experimentar essa vida nova. Eis a vida nova. E aí por fim o Espírito Santo nos tem também os seus frutos, que está escrito aonde? Gálatas. Carta de São Paulo aos Gálatas. E aí vem o que a senhora falou: alegria, paz, mansidão, domínio próprio, que quer dizer castidade, amor, paciência. Dons, frutos de uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, que é escrava do Espírito Santo. E eu e vocês somos convidados a sê-lo. Todos nós somos convidados a sê-lo. Deus nos deu em abundância nos últimos 50 anos, em abundância, esse batismo do Espírito Santo, que antes sim acompanhava a igreja, mas não com tanta abundância quanto agora. É claro que acompanhou a igreja durante tanto tempo, porque toda a tradição da igreja, até para discernir qual livro era da Bíblia ou não, porque existiam outros livros chamados livros apócrifos, mas para selecionar esses livros, foi a pessoa do Espírito Santo que foi suscitando homens e mulheres, padres santos, que foram defendendo outros padres hereges, que levantavam, porque não pense que a heresia vem de ateus, não. A heresia, que é justamente você romper com apenas um dogma da fé, vem de dentro de casa. Ariano era um bispo. O arianismo, uma grande heresia, era um bispo, que foi derrotado no concílio, onde ali foi dito que Jesus era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E depois no outro concílio que diz que o Espírito Santo também vinha de Deus e do Pai e do Filho. É Espírito Santo. Olha, é a riqueza da igreja. Irmãos, como nós experimentamos essa riqueza durante 1000 anos.
Nós experimentamos essa riqueza hoje. E o que vai nos fortalecer diante desse mundo tão pecaminoso, tão Sodoma e Gomorra, é a experiência do Espírito Santo de Deus. Diego, já vai preparando a música aí, livre no Espírito, para a gente já rezar, porque eu quero rezar com vocês nesses 14 minutinhos que faltam. Mas eu quero concluir com o tema: e recebereis o Espírito Santo. O que foi que eu comecei a ler? Eu li, se vocês quiserem pegar, Atos dos Apóstolos 2, versículo 17. Nos últimos dias, diz o Senhor, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos. Atenção, anciãos. Olha, eu tenho até visto jovens terem visão, mas eu não tenho visto muito ancião ter visão, ter sonho, não. Me desculpa aqui os idosos. É hora de vocês assumirem o seu papel dentro da sociedade, como sábios. A nossa geração não tem sábios. Sabe por quê? Porque os idosos, o que eles querem? Eles querem ser jovem. Desculpa, com todo carinho eu digo isso. Eles querem ir para a academia, eles querem ficar na internet. Eles não querem ensinar muitas vezes os seus filhos o que é envelhecer. Eles não querem nem envelhecer. É uma pena isso. Esses dias eu estava aqui na rua, uma senhorinha, devia ter os seus 70 anos, dando uma cantada em mim. Meu Deus do céu. Eu falei, oh meu Deus, tadinha. Talvez não por maldade, mas porque queria se enturmar. Porque eu não quero se enturmar não, gente. A gente quer olhar para uma pessoa mais idosa e dizer assim, reza por mim, me traz uma palavra de sabedoria. O que é que eu faço nessa realidade aqui? E a pessoa, pela experiência da sua vida. Só que hoje, desculpa, não tem muitos idosos fazendo isso. Dá tempo. Retomem. Mudem. Os anciãos terão sonhos. E mesmo sobre os meus escravos e escravas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu comecei a ler essa passagem, que está em Atos dos Apóstolos 2, e eu quero concluir essa pregação para nós rezarmos com a passagem que está na carta, em Atos dos Apóstolos 2, versículo 37. Porque o que acontece? Olha só. De manhã, de repente, estava todo mundo assim, outro estava, outro estava, Senhor, vem sobre nós nesse momento, obrigado, Senhor, vem teu Espírito Santo, nós precisamos de ti, de um renovo. E de repente os judeus começaram a ver aquele barulho e falaram assim, que danado é isso? Esses homens estão embriagados. E aí São Pedro se levanta e diz, olha só, homens da Galileia, vocês estão achando que eles estão embriagados? Versículo 15. Como podeis pensar? Não, nós não estamos embriagados como vocês estão pensando, pois ainda estamos de manhã. O que está acontecendo é que nós estamos cheios do Espírito Santo. Uma força do alto veio sobre nós e nos tirou da covardia, do escondimento, e nos levou a uma experiência com Jesus, com o céu. E aí depois que ele falou tudo isso, versículo 37 vai dizer, quando ouviram isso, aqueles homens judeus de todos os lugares, porque havia uma festa, a festa de Pentecostes, vinham de pessoas de todos os lugares, ouviram aquilo e ficaram com o coração compungido, ou seja, mexido, emocionado, tocados. E perguntaram então a Pedro, e Pedro, irmãos, o que devemos fazer então para também viver essa experiência? Pedro respondeu, convertei-vos. Levanta o seu braço lá no alto assim. Primeiro, bota o dedinho assim. Convertei-vos, repete. De novo. Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Repete. Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Terceiro, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Quem quer ser luz na sua casa? Quem quer ser um pai diferente?
uma mãe diferente. Não estou mandando você ser pregador, não. Se Deus quer que te levantar como um, que seja. Que Deus quer te levantar como um pregador, como um cantor, como um ministro ungido, como um compositor, que Deus levante. Mas eu quero dizer, assuma o seu papel como pastor das tuas ovelhas na tua casa. Não acaricie os teus lobos, te dê maturidade, mas que seja capaz de enfrentar todos os terrores para defender aquelas que são as tuas ovelhas. Lá no teu trabalho fazer a diferença. E às vezes fazer a diferença no teu trabalho é às vezes servir um café para a secretária. É às vezes abraçar alguém que foi esculachado pelo chefe. É lá você, dona de casa, que faz a sua comida, orar e abençoar aquela comida de tal maneira que as pessoas sintam a presença de Deus ao comer aquela comida. Porque existe comida consagrada ao demônio, existe sim. E por que não pode existir comida consagrada a Deus? Se você for uma mulher de Deus, que ora enquanto você faz a comida, eu tenho certeza que milagres acontecerão na tua casa. Se você, ao limpar a tua casa, com toda a dor que você tem nas suas costas, com toda a oferta que você oferece a Deus, mas orando no Espírito, seja orando em línguas ou orando com o teu coração, eu tenho certeza que as pessoas vão entrar na tua casa, sentirão a presença de Deus ali. E é isso que tem que acontecer. Não espere a Canção Nova chegar lá, não espere um pregador entrar na tua casa, faça você a missão de levar o batismo no Espírito Santo, a presença de Deus, a conversão àquelas pessoas. Faça a diferença onde você estiver, no poder do Espírito. Mas para isso, convertei-vos. Esta é a missão dessa Semana Santa. Você já se confessou? Você se confessou já? Procura confissão, pelo amor de Deus. Ah, mas confessei no passado. Gente, você tem que confessar de mês em mês. Ah, mas é um absurdo. Não é. Porque a confissão, além de nos voltar de novo à graça, nos unir de novo a Cristo, ela aumenta a graça. Se você mesmo tenha confessado, não tenha cometido um pecado grave, mas eu tenho certeza que você cometeu pecados veniais, comece a confessar esses pecados veniais. Porque, meu irmão, são 3 etapas: pecados graves, veniais e as imperfeições para chegar à santidade. Você quer o céu? Sim ou não? Você acha que só chegar ao céu é só cantar "O meu lugar é o céu"? Não. É combater os pecados mortais e nunca mais pecar. Lutar para combater os veniais e combater as imperfeições até chegar no céu. E isso quem vai nos dar a graça? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos conduzir? Quem é? O Espírito Santo. Então convertei-vos, seja batizado em nome de Jesus. Todos nós somos batizados e nós então receberemos o dom do Espírito Santo. Versículo 39, você pode ficar de pé. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, é para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, a promessa é para você. Esse Espírito Santo que vai nos ajudar a viver nesse mundo. Esse mundo não vai ser convertido a Deus, porque esse mundo é do demônio. Mas nós não somos desse mundo. E nós somos chamados a ser luz nesse mundo, não para iluminar o mundo, mas para que os outros se encontrem com Cristo. Nós não vamos consertar este mundo, mas nós vamos querer levar os nossos para o céu. E nós só faremos isso pela força do Espírito Santo. E ele disse, termino dizendo, é a única oração que jamais fica sem resposta: Senhor, dai-me o teu Espírito. Se for feito com um coração sincero, se for feito com desejo ardente no teu coração, você sairá daqui nessa tarde cheio do Espírito Santo. Você crê nisso, sim ou não? Porque Jesus não prometeu que tudo que você pedir você vai receber. Ele disse, se um pai que é mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Porque essa é a grande e a mais necessária necessidade que nós temos, o Espírito Santo. Levanta o seu braço então, levanta o seu braço lá no alto e começa a pedir com tuas palavras o Espírito. Você ouviu falar desse Espírito? Talvez você já tenha o Espírito Santo sobre você, talvez você já recebeu esse batismo no Espírito Santo, talvez você já experimentou essa graça, talvez você já foi um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia. Talvez você já batizou e já orou por pessoas para receber esse batismo. Mais uma vez nessa tarde, Espírito Santo, eu te peço, eu te invoco aqui
na casa do Pai das misericórdias, nesse símbolo, nessa representação, nesse lugar sagrado. Eu estou te invocando, vem Espírito Santo sobre nós, vem nos batizar, vem nos renovar, vem levantar o teu povo, vem fazer com que se cumpra essas palavras do profeta Joel, Senhor, que os jovens profetizem, que os anciãos tenham sonhos, Senhor, que nós possamos ter homens e mulheres sábios, Senhor, levanta uma juventude, Senhor, vigorosa, casais que se amem, Senhor, que entendam que é no sacramento do matrimônio que serão santificados, que na educação dos seus filhos que está a grande missão deles, Senhor. Levanta sacerdotes, Senhor, que conduzam o teu povo, que sejam verdadeiramente pais, padres, pastores das ovelhas, Senhor. Levanta uma igreja ousada, Senhor, no Espírito Santo, que deseja trilhar esse caminho de santidade. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, nós precisamos de Ti, nós clamamos a Tua presença. Venha Espírito Santo, levanta o teu braço, peça Espírito Santo a Deus, diga: venha sobre mim Espírito Santo, eu quero, eu preciso de Ti, sem Ti eu não consigo, sem a Tua presença eu não consigo, mas contigo eu vou mais, eu serei mais que vencedor. Oh, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, pega o teu braço lá no alto e cante: Tu és bem-vindo aqui, Espírito, Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, visita as nossas almas, poder do alto vem, poder do alto vem, aviva, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Tu és bem-vindo aqui, diga pra ele, diga isso, vá. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, este lugar é teu, visita nossas almas, visita as nossas almas, clama por ele, poder do alto vem, poder do alto aviva vem, os corações, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Mas para que ele haja aqui nesse lugar, repita, ele tem que agir aqui. Coloca a mão na tua cabeça agora, sobre os teus pensamentos. Solta a tua voz agora, com tuas palavras no Espírito, e agora ore pela tua mente. Que em nome de Jesus tua mente agora seja lavada de todos os maus pensamentos. Que o Senhor aproveite agora e realize uma cura também física, de enxaquecas, insônia, dores de cabeça, problemas com possível aneurisma. Que o Senhor possa curar você agora, mas acima de tudo que Ele venha sobre a sua mente, sobre a sua memória, sobre a sua história, sobre as suas lembranças, batizando isso, lavando a sua mente de todos os maus pensamentos, lavando a tua cabeça de todas as más lembranças, todo o ressentimento, todo espírito de suicídio, tudo aquilo que não vem de Deus, todo espírito do mal agora vai embora da tua mente, e que de fato o Espírito Santo te conceda agora a organização, a ordem, a unção sobre a tua cabeça nesta hora, em nome de Jesus. Ore pela tua cabeça. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, tu és bem-vindo a este lugar. Oh, coloca a mão sobre os teus olhos, vai. Põe a mão nos teus olhos e lave o teu olhar agora. Lava, Espírito Santo, o meu olhar nesta hora. Tudo aquilo que eu olhei de ruim, olhares críticos, olhares sem esperança, olhar sem fé, olhar, Senhor, julgando meu irmão, lava agora, Jesus, tudo aquilo que satanicamente entrou nos meus ouvidos, nos meus olhos, pela TV, por revistas, por sites que eu vi, lava agora. Eu quero ser renovado pela tua graça, eu quero ser transformado pelo teu poder. Vem Espírito Santo de Deus sobre os meus olhos e dai-me o dom da visualização, de olhar com fé, de ter uma visão espiritual. Coloca a mão nos seus ouvidos, vai, ora pelos teus ouvidos, pelo teu ouvido, vai. Coloca a mão nos teus ouvidos agora. Lava, Senhor, os nossos ouvidos agora, de toda palavra de maldição que nós ouvimos, de toda música, Senhor, profana, de todas as verdades que no fundo são mentiras dessa ideologia que tanto tem desprezado a tua fé, Senhor, a tua moral, a moral cristã, Senhor, o conservadorismo, Senhor. Nós rompemos agora dessas falsas verdades que o mundo joga para nós, nas TVs, nos telejornais, nos programas, nas universidades, Senhor. Nós queremos romper agora e sermos capazes de ouvir a tua voz, de termos intimidade contigo, de ouvirmos o teu ensinamento, Senhor, a tua palavra.
Lava os nossos ouvidos, Senhor, de toda palavra de maldição que entrou sobre nós. Lava nesta hora. Põe a mão na tua boca agora, vai na boca. Olha agora, diga: Senhor, lava meus lábios. Lava com teu Espírito a minha voz. De toda reclamação, eu renuncio mais uma vez nesse dia, nessa quinta-feira, a toda palavra de maldição que eu lancei sobre mim mesmo, todo voto secreto, voto íntimo, a toda palavra que eu lancei sobre o meu irmão, a toda murmuração, todo julgamento que eu fiz. Senhor, eu quero que meus lábios a partir de hoje sejam para o teu louvor, sejam usados por ti para abençoar, Senhor, para declarar bênção sobre a minha vida, vitória sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus, sobre qualquer situação. Lava, Senhor, e dai-me o dom de orar em língua, Senhor. Dai-me o dom de profetizar, Senhor, para a edificação da tua igreja. Coloca a mão no teu coração, vai no coração agora, vai. Lava o teu coração agora, vem Espírito Santo, lava. Lava meu coração de todos os maus sentimentos. Lava meu coração, Senhor, de todos os ressentimentos. Lava meu coração nesta oração de toda raiva, todo rancor que vai embora. Irmão, abra o teu coração e diga: lava meu coração, Espírito Santo, ordena os meus sentimentos, ordena os meus afetos nessa hora. Eu renuncio a todo sentimento de suicídio, depressão, síndrome do pânico, ou qualquer mau sentimento, aflição, angústia, medo, que queira me afastar de Deus. Raiva, rancor, vingança, egoísmo, orgulho, saia em nome de Jesus do meu coração, e que se encha o meu coração do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. E agora levanta os seus braços lá no alto, sobre todo o seu ser. Diga: vem, Espírito Santo, sobre mim. Eu sou teu, todo o meu ser é teu. Eu me consagro a ti, eu me coloco sobre a tua presença. Espírito Santo, conduz a minha vida. E cante mais uma vez sobre você. Tu és bem-vindo aqui, Espírito. Tu és bem-vindo aqui. Este lugar, este lugar é teu. Visita as nossas almas. mais uma vez, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Este lugar é teu. Este lugar é teu. Visita as nossas almas. Eu quero ouvir só vocês. Diga: tu és este lugar. Visita as nossas almas. Ergue o seu braço bem alto, clama assim, só vocês bem forte. Poder do alto, vem, diga: poder do alto, aviva os corações, aviva os corações. Traz liberdade a todos nós, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Cante, vá. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Canta. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Só vocês eu quero ouvir para terminar. Quando o Espírito está aqui, quando o Espírito se move em mim. Amém. Aplauda o Espírito Santo de Deus. Amém, Espírito. Obrigado. Obrigado. Amém. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.